Vai fazer 34 anos agora. É um caminho construído, né? Muito legal. Fora da Itália, toda a cozinha italiana é contaminada. O paladar brasileiro é molhado. Lamberto, quantos anos de Vinheria Pertusi? Muitos anos. Vinheria vai fazer 34 anos agora. 34 No dia 4 de julho de 2019, começou 4 de julho de 85. Estamos com 34 aninhos de vida. Foi difícil, Silvia, esses 34, chegar aqui? Olha, é que assim, né? É tão feliz chegar aqui, né? Acho que eu não lembro mais essa dificuldade. Óbvio, tiveram dias difíceis, é longo. Eu tô há 31 anos, né? Na verdade, eu sou muito mais jovem. Mas sabe que não? É tão gostoso, assim, é um caminho construído, né? É muito legal. Eu me lembro disso daqui bem menor. Como é que foi essa evolução? Então, foi muito gradual, porque quando a gente iniciou mesmo em 85, a gente tinha 16 lugares. Viemos pra cá, já fomos pra 42. Né? Acho que é isso. E aí depois acabou virando 75. Sempre deu um medo, assim, esse pulo do 42 para 75 deu muito medo, mas funcionou muito bem. Lamberto, vou perguntar para você e para a Silvia. Tem muito restaurante em São Paulo que se diz italiano, mas é uma cozinha ítalo-brasileira, né? Não é o que você come na Itália, que é o que mais tem, na verdade, porque eu não sei se pelos imigrantes que vieram. E aqui é um restaurante realmente italiano. Você come o que você chegar num restaurante na Itália, você pode ter essa experiência aqui tranquilamente. Como começou isso assim? Tinham poucos restaurantes com essa origem de verdade, até no sistema dos pratos, né? Sim. Pasto. As pessoas querem um prato só e aquele negócio. Como é que funcionou isso para você? Fundamentalmente, acho que essa é uma coisa que aproxima muito. Eu acho o seguinte, a minha visão é assim que fora da Itália, toda a cozinha italiana é contaminada, né? Porque não tem como. Nós temos ingredientes diferentes, nós temos terroirs diferentes, a gente não consegue usar tudo da Itália. A gente consegue importar algumas coisas, trazer algumas coisas, mas outras coisas são locais. Então, sempre tem um pouquinho de diferença com o produto italiano, vamos dizer assim, vero e próprio, né? Sim. Mas nós procuramos, ao máximo, seguir uma linha, seguir uma tradição, seguir um pensamento, uma filosofia italiana de comer, principalmente nessa questão que você colocou agora, na questão de ter uma refeição com antipasto, prato, secondo e dolce, né? A gente trabalhou muito isso, a gente bateu muito nisso e eu acho que isso aí também fez o reconhecimento do público em São Paulo e das pessoas em geral nos colocarem como italianos. Além de, claro, acho que a gente tem. É uma cozinha autoral também, é uma cozinha da Silvia, não é uma cozinha italiana pura, mas eu acho que a gente também é muito italiano. Nós somos super italianos, estamos sempre indo e vindo. Então o DNA é um pouco aquele e a proximidade fala mais alto. A gente acaba sendo bem italiano. E nessa questão dos produtos, Silvia, que ele acabou de dizer, tem alguma dificuldade? Não, antigamente tinha mais, né? Então, tinha muita dificuldade antigamente. Hoje as coisas mais importantes, que é a pasta, o arroz, a polenta, o azeite, a gente tem aqui, que são os fundamentos, eu acho, né? Mas, gente, não adianta, a nossa verdura é completamente diferente, o nosso tomate é diferente, né? Os nossos peixes é outro mar. Então, assim, por exemplo, mesmo a carne suína é completamente diferente, né? Eu concordo muito com o que o Lamberto falou e eu acho assim, eu acho uma outra coisa muito importante. Eu estive em Nova York recentemente e você vê uma cozinha italiana muito modificada, né? Eu já falo isso por causa do parmigiana, que é a coisa mais engraçada que tem. Você pergunta na Itália que você quer uma bisteca parmigiana, não dá risada porque não existe isso, né? E todo mundo tem certeza que é italiano. Nos Estados Unidos tem, eu até fiquei me perguntando se isso veio dos Estados Unidos para cá. E na realidade, as pessoas às vezes não sabem isso, procuram isso e acaba virando uma cozinha italiana do Brasil.
né, que não é a verdadeira cozinha italiana. É ítalo-brasileiro. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de tolerância com isso, porque a gente tem um clima completamente diferente, isso dá necessidades diferentes, né? Eu sempre falo que o paladar do brasileiro é molhado, ele gosta de doce molhado, porque a gente tem um calor danado aqui. Então, são algumas coisinhas culturais. Quando você fala do prato único, no Brasil você come feijoada, você come dobradinha, você come picadinho, é tudo num prato. Isso é cultural, não é porque ele não quer, é porque ele está acostumado com isso. E ele traz isso para a Itália, quando na Itália isso não funciona assim, né? Então a gente também faz aproximações, quando a gente tem pratos compostos com proteína e carboidrato, que é uma coisa que você nunca vai ver na Itália. E a gente faz. Você define como uma cozinha tradicional ou uma cozinha contemporânea? Eu sempre defini como uma cozinha contemporânea, desde o meu começo. Isso. Quando ele fala autoral é por causa disso. Porém, tem uma coisa que eu gosto muito, né? E eu tive recentemente em Veneza fazendo um curso de aquarela que não tem nada a ver, mas meu professor falou muito isso. A gente tem que saber os fundamentos para depois colocar a personalidade da gente na arte. Então, assim, a gente sabe os fundamentos italianos mesmo, né? Porque nós somos descendentes, nós somos desde pequenos, nós comemos a comida verdadeira, a gente não inventou, né? Então, daí para frente a gente fez criações ou mudanças, mas com a base como ela é. E quanto tempo que você está à frente da cozinha? Olha, eu acho que foi mais ou menos de 88. Não, 88 eu já estava, mas ainda não era tão assim, né? Não, 88 você veio. É, e eu aí acho você que, pegou a cozinha. Acho que foi 89, 90, assim, mais. E eu fiz um curso na Itália, já tinha minha filha, em 97. Minha filha tinha 3 anos, que eu fui fazer massa fresca, né, no Chianti. E aí também a gente... E foi muito legal, porque eu fui trazendo a cozinha das províncias. Sim. Né? Eu não vim com aquela cozinha já, o nhoque ao sugo, o bolognese, eu fui procurar corsete. E isso foi duro, porque ensinar o público a comer a comida regional foi muito difícil no início. Hoje eu acho que o cliente gosta muito, assim. E você puxou mais para alguma região hoje? Não teve jeito, né? A gente puxou muito para a Ligúria. No início eu puxei muito para Toscana, porque a minha formação foi ali. Mas hoje é bastante Ligúria. Mas com também essa Semana da Itália, que acontece todo ano, a gente tem gostado muito de passear por todas as regiões. Isso enriqueceu muito o nosso menu aqui, eu acho. E como nasceu essa ênfase pro vinho, Lamberto? Já começou, o nome já era vinheria, certo? Já tinha isso, mas depois você aumentou mais ainda. Nasceu desse DNA, da história de nós termos começado como uma loja de vinhos, né? Nós, vinheria, porque onde é que você compra vinho? Na vinheria, na enoteca, naquela época não soava bem, não acontecia. Então criou-se a marca Vinheria, que aliás hoje, diga-se, está sendo muito copiada, tem muita gente querendo fazer, muita gente tentando registrar e a gente não deixa, a gente segura, porque foi um vocábulo meio criado por uma marca mesmo, né? E como tinha essa personalidade forte do vinho, eu falei, olha, então nós vamos ter um restaurante com um diferencial no vinho naquela época lá, né? Que era uma coisa também muito inovadora e muito diferente, porque não tinha, o vinho não era prioridade no Brasil, né? A partir dos anos 90, 90 e tantos, com a chegada, a liberação das importações, com a chegada de uma Spand, de uma Mistral, de uma importadoras maiores, começaram a vir e tal, aí a gente começou a ter mais força no vinho. Mas para nós acabou funcionando muito a simbiose do Lamberto no vinho com a Silvia na comida. A gente também dividiu muito responsabilidades, dividiu o palco, dividiu o trabalho um pouco em cima disso. Então para nós foi ficando muito natural, muito o nosso jeito de operar. E você costuma harmonizar, assim, quando você pensa já no vinho, quando você faz a comida, ou é o sommelier que tem que pensar? Não, é o contrário, é ele que me pede o que eu tenho que fazer para combinar com o vinho dele. Isso foi uma coisa muito legal, porque na verdade a comida do Vinheria, ela nasceu para acompanhar o vinho. Não foi o contrário, não foi o vinho que veio acompanhar a comida. E aí durante essa trajetória de 30 e tantos anos, foi interessante porque às vezes a comida ficava melhor que o vinho.
Aí a gente tinha que melhorar a carta e melhorar o vinho. Aí a gente tinha que subir a comida de novo para ficar boa com o vinho. Houve muito esses movimentos, foram super interessantes. Assim. Eu já vi na Wine Spectator. Sim, o Lamberto tem uma carta maravilhosa, ele faz um trabalho de pesquisa muito sério, está sempre experimentando, sempre viajando. Não é ao acaso, sabe? Não é o melhor preço do nosso fornecedor, é uma coisa pensada mesmo, boa para o nosso consumidor. Como é que foi esse negócio da Wine Spectator? Wine Spectator foi uma vez um dos sócios da Vinha Montes veio fazer uma visita, Douglas Murray, que é falecido, né? E ele esteve aqui um dia, ele pediu para ver a carta, e ele falou assim, nossa, essa sua carta aqui se você mandar a carta para Wine Spectator, você vai ganhar uma menção. Eu falei, mas será? Ele falou assim, não, com certeza, pode mandar, eu garanto. E aí nós mandamos. O Douglas Murray, só para quem não sabe, é o M do Montes Alpha. M é o Murray, tá? Não é de Montes nem de nada, é de Murray. E, enfim, acho que ela está te chamando ali. Enfim, eu mandei a primeira e fomos indo e fomos tal. E depois isso também veio para o Brasil, né? Diga-se, a Prazeres da Mesa também fez um trabalho bonito com isso daí, de valorizar as cartas, de premiar as cartas e de colocar isso em evidência. E lá nós também, desde que a gente se inscreveu a primeira vez, estamos ganhando o prêmio de excelência. A gente acabou optando porque quem gosta de vinho como vocês, como eu, a gente acaba não se contendo muito. Então, 300 rótulos, 350 rótulos. Mais que isso, começa a ficar muito complicado economicamente. É muito inviável aqui. Uma quantidade... nós não temos um tamanho, uma escala tão grande também, né? Às vezes nas churrascarias, em restaurantes um pouco maiores, cabe isso daí. Sim. Agora, para nós... A gente vê muitos restaurantes que não tem nem sommelier, né? Você tem uma equipe super bem preparada aqui para escolher o vinho junto com o cliente, para sugerir, conhece a carta perfeitamente. Isso faz diferença, né? Muita. Eu acho que uma das maneiras de vender bem um produto é conhecê-lo, né? Então nós investimos muito nisso daqui. A turma toda aqui degusta, viaja, conhece, participa de feiras, eventos, workshops, treinamentos. Muitos deles já fizeram cursos PAV, ABS e tal. Então todos apaixonados, todos gostam. E como o vinho tem esse protagonismo, você acaba entusiasmando um pouquinho todo mundo. Participa todo mundo. Ela precisa ter brigada comprometida, senão vende pouco vinho. Sim. O cliente tem uma tendência às vezes de fugir, de pegar uma outra coisa e tal, e a gente acaba trazendo ele para a taça, que também ajuda muito, né? Você ter os tamanhos menores, a taça, as subdivisões, as garrafas maiores também, quando a mesa comporta, isso tudo ajuda. Sim. Nesses 34 anos, você observa que o consumidor brasileiro, o consumidor que vem aqui na vinheria, ele melhorou o padrão de conhecimento do vinho? Muito. Ou é uma constante? Não, melhorou demais. O consumidor acompanhou a evolução do mercado, que não foi pequena, né? Foi uma evolução significativa. Daquele comecinho onde nós estávamos assim, tomando alguns Valpolicellas, alguns vinhos alemães de garrafa azul, alguns frascates, algumas coisas mais, né, chilenos e argentinos básicos, até hoje o negócio foi exponencial, né? E eu acho que a nossa clientela, ela super acompanha. Ela é uma clientela que também vibra, gosta, curte, tanto quanto a brigada quanto nós. Então a turma vem, conhece, adora. Tem uma característica que eu acho... A comida, algumas pessoas, elas não deixam alguns pratos saírem do menu, né? As pessoas se apaixonam por alguns pratos, elas querem aqueles pratos. Se você tirar do menu, isso parece que você está tirando o prato dela do menu, né? E com o vinho, a gente conseguiu essa liberdade.
Então, às vezes a gente muda muito, a carta aqui muda semanalmente, né? Então a gente muda de chileno, muda de argentino, muda de italiano, muda de aqui, muda dali. A gente consegue ter um pouco de dinamismo também, claro que temos na comida um monte também, com os menus e tal, mas muito dinamismo com vinho. Também é uma coisa que não é tão comum. E vocês se importam alguns vinhos, né? A pessoa pode provar um vinho. Semana passada, faz 2 semanas, eu provei um Franciacorta, que é um espumante caro, italiano, e um preço legal porque vocês mesmos importaram. Exatamente. Uma das maneiras que a gente sentiu para poder aproximar um pouquinho o vinho de qualidade ao nosso consumidor, ao nosso cliente, frequentador, foi importar direto. Porque você tira um pouco de intermediação. Sim. E você então consegue emagrecer um pouco a margem, consegue trazer um vinho um pouquinho melhor por preços mais justos, né? Então foi um caminho, também não é uma coisa grande, que isso requer também muito investimento, muita logística, tem que ter espaço. Às vezes a gente, quando importa, começa a colocar vinho na nossa mesa, em volta, não tem onde pôr. E sofre um pouquinho, mas foi uma maneira legal da gente trazer, por exemplo, esse Franciacorta, que é uma coisa bacana, vinhos do Franz Haas no Alto Adige, vinhos do Vaira, do Piemonte, que são assim, muito especiais, e vinhos do Feluga, do Friuli. Sim. Os 3 extremos da Itália. Silvia, um restaurante que já tem esse tempo todo e que nunca entrou em decadência, ele sempre segue bem, né? Vocês têm época de trufa e tudo mais. Tem que estar sempre inventando, né? Tem que estar sempre inventando. A gente não para. Do mesmo jeito que o Lamberto experimenta um monte de coisa nova, eu não paro de viajar, que aliás é muito bom para mim, péssimo para ele. Mas eu estou sempre buscando tendências, o que está se falando no mundo. Eu também sou bastante ligada na questão saúde, então assim, eu gosto de uma comida que também faça bem para o meu cliente, eu tenho muito essa preocupação e eu acho que hoje você não dissocia mais isso, é uma tendência na cozinha. Então a gente está sempre ligado, sabe, em todos os assuntos, assim, nutrição, coisas naturais, as tendências, as porções, os tamanhos. Sim, porque abre muito restaurante em São Paulo, né? É muito difícil você continuar. Tem muito restaurante de moda, né? Abriu aquele, vai todo mundo lá. Mas não, eu acho que o vinheria não está na moda, né? Graças a Deus ele nunca entrou na moda e também não saiu da moda. Mas eu acho que a nossa sorte aqui também é que somos nós dois. Então, um consegue ter bastante liberdade para fazer na sua área e o outro na sua, porque o restaurante é complexo, né? São muitos assuntos. E para você criar e para você trazer novidades, primeiro você tem que ter uma equipe boa que esteja fazendo o seu dia a dia, para você ter a liberdade de sair. Segundo, você tem que ter um sócio que está cuidando da gestão, porque senão não dá para você sair de novo. Então, eu acho que nesse aspecto, o Vinheria ele tem essa vantagem. E nessa interação com os clientes aí, que se falou, o Lamberto, por exemplo, de te pedir um prato para combinar com o vinho que ele está imaginando colocar na carta. O cliente também faz isso? Te empurra para algum tipo de prato para combinar com o vinho? Ou te empurra para fazer um determinado prato do gosto dele? Não, na verdade eu empurro o cliente para a tendência que está se deslocando hoje, né? Então eu quero que ele coma melhor, eu quero que ele coma um pouco menos, eu quero que ele coma os ingredientes legais. A gente que vai criando esse nicho. Toda vez que vem um prato novo, assim, eu tiro alguma coisa que eu acho que já não me representa, não representa a vinheria, a brigada fica maluca, morre de medo, né? Depois eles veem que a coisa vai, então eles confiam, né? E uma coisa, quando o Lamberto estava falando do cliente aceitar as sugestões dele, tudo, eu acho que a gente criou uma confiança do cliente com a gente. Então ele também, quando a gente propõe alguma coisa, seja comida, menu ou vinho, ele confia. Ele sabe que a gente está trazendo uma coisa legal para ele. É porque tem muita coisa na praça, né? Daquela falta de confiança no sommelier, principalmente. Eu gostaria de um vinho, aí ele quer empurrar alguma coisa que não tem saída, ou empurrar algum vinho caro que não vai combinar com ele. Péssimo, né? Muito difícil, né? Aliás, vinho caro é a última coisa que você quer empurrar, né? No sentido de que vinho caro é muito óbvio para você ter que sugerir, né?
O legal é você sugerir o vinho descolado, o vinho esperto, o vinho que está num preço bom pela qualidade que ele tem. É essa que às vezes é a dificuldade das pessoas, né? Porque nem todo mundo tem a sorte que a gente tem, o contato que a gente tem, a oferta, né, de informação que a gente tem. Então é isso que a Silvia falou também, sei lá, a gente também é ofertado muita coisa, a gente está em contato com muita coisa, ou viajando, ou aqui, que a gente é procurado por produtores que estão começando com cogumelo, ou começando com isso, ou começando com aquilo. Então a gente vai vendo oportunidades, vai encontrando espaços e vai mostrando. Agora, assim, o sommelier que empurra o vinho caro é duro, né? É triste. Até porque o vinho caro, normalmente, o cara já conhece, ou ele é consagrado, jurídica, aí o cara vem fazer um negócio e ele já pede logo o vinho caro. Exatamente. Conhecido, também, ele não precisa de mais nada. Exatamente. Então a gente procura não ir muito nessa linha. Talvez um pouco o que nos manteve, né, na mente das pessoas por tanto tempo também, né? Da gente ter um valor relativamente justo pelo aquilo que a gente oferece. Acho que isso é uma coisa também importante, e eu acho que a gente conseguiu sempre equilibrar um pouco essa balança, né? O cliente sai feliz, sai satisfeito, sai contente, daí ele volta. Silvia, você sente uma pressão para criar? Porque pra isso caramba, que eu queria perguntar. pra caramba. É barato, assim. Cada vez ela é diferente. No meu início, eu me sentia menos do que os chefes formados, né? Sei lá, do que nomes consagrados, que são meus professores, até meus colegas que vieram de fora, porque o meu conhecimento era da minha casa. Aí eu fiz um curso com a Marta Cardos, que é uma pessoa muito relevante na gastronomia, que pouca gente conhece, que formou muita gente de Melão, ali na Horta, Josimar Melo. E depois eu fiz esses cursos fora, porque eu já tinha minha filha. E o que aconteceu comigo, diferente também de alguns chefes, eu vim trabalhar aqui, aí eu me tornei uma chefe. Não é que eu fui fazer um curso nos Estados Unidos e vim abrir, ou um cordon bleu e abrir um restaurante. Então, para mim, isso foi acontecendo durante a minha vida aqui, né? E então daí também isso foi uma riqueza, porque eu tinha uma liberdade que os outros não tinham, porque eles eram bastante presos a regras, né, das escolas, Sim. de técnicas, de coisas. Então eu tinha uma coisa mais experimental. Eu acho que foi um valor. E uma coisa mais que você falou agora há pouco de DNA, né? Então, o que você quiser, foi o que valor você fizer vai ser uma coisa agregado. italiana, né? Foi um valor muito agregado, eu acho, né? Um sabor. A gente conversou disso até ontem, né? Uma comida que tem sabor autêntico, né? Não, e o que você fizer é cozinha italiana. Foi porque eu nasci assim, né? E aí depois tem assim, agora que eu tô mais velha também, então tem essa coisa, né? De você achar que você tá mais velha, então e agora? Então é legal isso, porque são sempre desafios. E no fim isso é bom, porque isso te rejuvenesce. Claro. Isso faz você ir atrás de coisas novas, porém com experiência, né? Com sabedoria, sem você ceder pra coisa da modinha, pra coisa pra impressionar. É um pouco diferente, assim. Meu olhar é diferente nesse aspecto. Eu quero que você lembre da minha comida, né? Sim. Esse é o meu intuito. Lamberto, se o vinho fosse no Brasil mais barato, dava para vender bem mais? Com certeza. E tem como baixar esse Com preço? certeza. Olha, uma das coisas que eu mais aprendi, eu senti ao longo dessa caminhada de 33 anos hoje para mim, é que o vinho é altamente elástico. O consumo do vinho tem uma necessidade enorme, né? Tem um lance aspiracional muito bacana, todo mundo também quer tomar aquele vinho e tal. Agora, quando a pessoa pode se permitir, é uma beleza. Então o vinho, quando está com preço melhor, ele vende mais. E você acha que tem um abuso nas margens, no geral? Então nós temos um sistema um pouco cruel. Que é acho que do brasileiro, né? O brasileiro sempre pensa numa margem maior. Olha, é assim, um pouco tem essa história do nosso jeito de ver as coisas. Outro pouco tem que o custo para trazer o produto é altíssimo, né? E depois que você traz o produto num custo altíssimo e coloca ele no teu armazém, e vai ter toda uma estrutura de venda e de armazenamento e de emissão de novas notas e mais impostos, né? Porque você tem que pensar que todos os impostos que você pagou até colocar o vinho no armazém é uma história. Depois, a partir daí, você tem outros impostos.
Então, no nosso caso, nós fizemos importação direta, pagamos um monte de imposto para o vinho chegar até aqui. E daí agora vamos pagar o imposto do restaurante, do simples. Então tem mais um imposto aí para pagar. Então não é uma coisa simples. Agora, tem que no Brasil, assim, a cultura de quantidade, de volume, de giro, ela não é tão assim. O pessoal quer ganhar ali, né? Então a gente acaba aumentando muito o valor específico de cada produto e aí o vinho fica um pouquinho fora. Mas isso também criou, por exemplo, supermercados importando direto, né, atacados importando, outros restaurantes importando direto, importadoras também tomando cuidado, vendo o que vão fazer, tem entendeu? Pessoas físicas, né? Pessoas físicas. Que juntam um grupo de amigos e trazem vinho. Também tem. Nós, por exemplo, temos feito algumas das importações da vinheria desse jeito. A gente tem alguns clientes que a gente convida a importar junto com a gente. E o cara compra direto do produtor na Itália. Tem um FII de remuneração, acabou. Agora, enfim, é complicado, porque custa mesmo. Mas o vinho, assim, se custar um pouquinho menos, é uma beleza, porque vende mesmo. O pessoal prova, curte, desfruta. E no restaurante aqui atrai a pessoa pelo vinho, atrai pela comida, às vezes os dois? Como é que Eu acho que a vinheria, como a gente estava falando, muito os dois, né? A gente então monta um menu temático para você fugir um pouco daquela mesmice, agrega vinhos a esse menu, o cara tem uma experiência. Acho que a gente também está trabalhando há muito tempo a questão da experiência. Sim. Né? Estamos trabalhando muito a experiência. A gente nunca está falando para o cara, olha, vem aqui comer isso aqui. Vem aqui comer isso aqui, beber isso aqui, fazer uma sequência, provar 3 coisas, e ir para lá e para cá, opções. Então, um pouco o nosso diferencial. O povo quando você corta aquela trufa assim, né? Mas sabe o que é legal? Essa coisa de você comer a entrada, eventualmente partilhar um primeiro, um segundo prato, que a gente tem essa possibilidade aqui, tomar umas 2 taças, de repente. Isso é divertido, né? Comer é diversão. As pessoas precisam entender isso também, né? É um momento que se estende um pouco para você provar uma coisa, outra gostar menos, mais. É muito gostoso isso. E Beto, a trufa é mágica, né? A trufa é mágica. Nós começamos a mexer com trufa no ano 2000, 2001, né? E assim, ninguém sabia, ninguém conhecia, ninguém. Então as primeiras compras de trufa eram muito pequenas e a gente acabava comendo a trufa aqui, entendeu? Era chato. Era bom porque a gente comia o estoque. Era triste. A gente consumiu o estoque. Mas devagarzinho a gente foi colocando. E a trufa é muito mágica. A pessoa adora, espera, liga. Eu nunca vi um produto que a pessoa liga. A gente só liga, fala assim, falar. olha, já chegou. Não precisa falar. É barato. E é um produto que na cozinha você tem que uma a mínima intervenção ao sim, sabor da trufa, né? Sim, mas aí a gente procura coisas bem legais, né? Faz uma massa com ovo orgânico bacana, faz aquela comida bem pura, né? Pra essa trufa vir e coroar tudo. Cabe a mim sempre no Entre Câmeras o papel cruel de encerrar a entrevista, mas, e para encerrar, eu queria saber de vocês assim, certamente vocês viveram em algum momento, vocês dois juntos aqui no Vinheria, algo de uma grande emoção aqui. O que seria isso? Puxa vida. Algum caso assim que emocionou vocês tremendamente? Uma lembrança? Nossa, tô pensando agora. Viveu muitos momentos importantes aqui, né? Não sei, assim, alguns aniversários, algumas datas. Olha, uma das coisas que mais me emociona, que vai acontecer semana que vem isso. Eu fui convidada para fazer um grupo de 7 mulheres com conteúdo interessante por uma ótica, chama New Vision. E ela quis pegar 7 mulheres de 7 segmentos diferentes, que tem um conteúdo interessante e que vão trabalhar entre si, né? E aí vai ter esse talking semana que vem, meu, com uma menina de 30 e poucos anos, que é um case de Instagram. E essa menina, porventura, por totalmente coincidência, ela é minha cliente desde menina. Então eu conheci a Luciana Levi de Maria Chiquinha aqui, comendo todo dia aqui. O escritório do pai dela era nessa rua. Então, isso é muito emocionante, né? Eu vou estar junto com ela, a menina tá um arraso de profissional e eu vi crescer. Isso é bacana, sabe? Muito. Isso mede o seu trabalho de um jeito muito legal, eu acho. Isso emociona.
Obrigado. Ou uma degustação de Ornellaia, 11 safras. Teve também? De um filho de um outro cliente também. Isso. Que também adora, vem sempre aqui e disse assim, olha, eu tenho aí 11 safras e eu queria que vocês fizessem um menu e nós vamos fazer um grupo e nós vamos provar, entre outras, tem um monte de coisa, mas é muito legal. Maravilha, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.